e olha só, você já teve a sensação de não se encaixar em nenhum lugar? Além de causar esse sentimento de inadequação, a síndrome do impostor leva as pessoas a acreditarem que não merece estar aonde estão, né, Nath? É isso mesmo, em vez de desfrutarem do sucesso decorrente de suas ações e ideias, elas são dominadas por dúvidas, inseguranças e também por ansiedade. E a Michelle Sarkis, que é psicanalista, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa síndrome. Michelle, bem-vinda novamente ao nosso programa. Seja muito bem-vinda. Prazer ter você aqui, né? Tema, assim, tão relevante que eu acredito que poucas pessoas falam sobre isso, né? Exatamente. Sim, é Conta pra gente, Mi, o que é a síndrome do impostor? Bom, a síndrome do impostor, ela é um conjunto de sintomas psicológicos que estão relacionados à sensação de incapacidade. Então, a pessoa, geralmente, ela é capacitada, ela tem aquela eficiência, ela tem uma boa atuação ali na vida, principalmente profissional e acadêmica, onde mais se encontra, né, a recorrência dessa síndrome. Mas por algum motivo ela não se sente capaz. Então ela tem a sensação de que ela é uma grande farsa e que em algum momento alguém vai descobrir isso. Caramba! Isso gera... E quais são os principais sinais nítidos que a gente consegue ver numa outra pessoa, assim? Olha, tem alguns sinais assim bem marcantes. A síndrome do impostor é interessante observar para vocês que ela não é exatamente um diagnóstico. Oficialmente ela não é um diagnóstico, né, psicológico mesmo. Mas, assim, os sinais que você costuma identificar, geralmente são pessoas que têm dificuldade em aceitar elogios. Então, sabe aquela pessoa que faz tudo, que é super eficiente, e aí você elogia e ela fala... Ela não acredita muito naquele elogio. Quem nunca, né? Quem nunca? Geralmente também são pessoas muito autocríticas, né? Tem um certo medo do julgamento, exatamente por elas não se sentirem capazes. Elas acabam tendo um medo de julgamento. E são pessoas que exatamente por causa disso tudo acabam também tendo o hábito de procrastinar. Então são alguns pontos que você consegue identificar bem que a pessoa ali tem uma tendência. São pessoas, geralmente são pessoas eficientes, tá? Porque tem o contrário, tem pessoas às vezes que nem são tão eficientes assim, tem aquela sensação porque realmente não estão tão preparadas, né? Entendi. Nesse caso da síndrome do impostor, uma característica bem marcante é que são pessoas capazes, né? Muitas vezes também até mulheres, né? Mães e tal, que são capazes, que dão conta ali de tudo e se sentem assim. Gente, e você falou que não é um diagnóstico assim, né? E como que trata essa síndrome? Então, o ideal é através da psicoterapia, né? O autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é muito importante, né? E na síndrome do impostor não é diferente, porque a partir do momento que você vai se conhecendo melhor, vai identificando os motivos, as possíveis causas, então você consegue tratar isso, né, de uma maneira mais eficiente. Você até comentou das mulheres. Você acha que há uma decorrência maior nas mulheres do que nos homens, tanto pela pressão que a sociedade faz, tanto pelo que a gente já ouve desde pequenininha, você não é capaz, fulano é melhor que você. Você acha que isso atrapalha? Sim, interfere sim. Tá, mais recentemente tem aí alguns estudos trazendo essa tendência. É uma síndrome que acomete tanto homens quanto mulheres, mas é fato que mulheres e também alguns grupos aí de minorias, né? Que tem toda aquele tabu, né? Aquela cobrança, aquele olhar às mulheres muito. Porque tem, né? Aqui não é lugar de mulher, né? Será que ela vai dar conta? Então, automaticamente, as mulheres acabam desenvolvendo mais autocrítica, aquela necessidade de se esforçar muito e parece que nunca vai dar conta, que nunca vai ser boa o suficiente. Então, sim, as mulheres sofrem um pouco mais. Sim, complicado. E a síndrome do impostor, ela também é ligada à ansiedade? Bastante. Né? É aquela história, né, que nasceu primeiro o ovo ou a galinha, né? Então, tanto a pessoa muito ansiosa pode acabar desenvolvendo aí também os sintomas que levam a ter a síndrome do impostor, quanto o contrário. A pessoa que tem essa síndrome do impostor ali muito constante, né? Ela acaba ficando muito angustiada e, claro, muito ansiosa, porque será que eu vou dar conta? Nossa, né? E é difícil mesmo. E como diferenciar se o que eu tô sentindo é uma simples insegurança, porque eu acho que insegurança todo mundo tem, ou se é realmente essa síndrome do impostor? Como você mesma falou, né? Insegurança todo mundo tem, né? Algo inato ao ser humano. Mas uma coisa bem interessante é assim, quando você começa a perceber
que dentro de um contexto que tá tudo certo, que você está preparada, mas aquela insegurança começa a ser muito pontual, muito marcante, muito constante, é porque tá passando do ponto. Então ela começa a sair de um padrão normal, que dá aquele gelinho, que dá, será que eu vou conseguir? Mas aí você faz e vê que conseguiu. Ela passa já para um outro momento em que mesmo eu sabendo que tá tudo certo, que eu fui bem, que eu vou bem, eu não me sinto ela continua até num pós, por exemplo. Exatamente. Sim. Como se a pessoa não merecesse aquilo, né? Ah, eu fiz, mas daqui a pouquinho vão me substituir. Exatamente. E aí entra num ciclo, né? Vocês perguntaram os sinais. O sinal, a autossabotagem. Olha só. Então, eu tenho insegurança, né? Acho que eu não vou me dar bem, que eu vou ser descoberta. E aí, eu até faço aquilo, consigo realizar, mas eu continuo me sentindo insegura. E aí, eu vou começar com procrastinar, eu vou tentar evitar assumir alguns compromissos. E aí vai virando Que agonia, que agonia. Complicado muito angustiante. E você acha que hoje em dia, né, depois da pandemia, o pessoal está trabalhando muito. Você acha que por trabalhar demais também gera essa síndrome? Sim, sim. Principalmente, né, a época que a gente vive, acho que independente em várias áreas, né? É tudo muito competitivo, né? Existem, principalmente ambiente corporativo, em que existe aquela cobrança por resultado, metas e tudo mais. Então, sim, as pessoas acabam desenvolvendo mais, sim, essa síndrome. Né? E as crianças, por exemplo, eu vejo hoje que na escola, tanto crianças quanto adolescentes, tem uma pressão muito grande, o vestibular, passar em uma faculdade boa, renomada. Você acha que essa síndrome, eu via muitos colegas, não vou conseguir, às vezes eram super estudiosos, super bons no que faziam. Você acha que esse ambiente acadêmico também tem esse problema? Muito. Os jovens perigo, né? que estão nesse ambiente vivenciam muito isso. E você falando de crianças, né, papais e mamães, tem que prestar muita atenção, porque às vezes naquele impulso, naquela ênfase de incentivar, de validar, a gente acaba cobrando muito as crianças. Isso é possivelmente, inclusive, uma das causas de na vida adulta a gente desenvolver essa síndrome. Né? E qual é a sua dica pro pessoal de casa que tem essa síndrome? E até eu e a Nath, às vezes a gente pode ter um pouquinho gerar por conta do ambiente de trabalho mesmo. Claro. O que você acha que é legal a gente fazer no dia a dia, Michele? Olha, algumas dicas que a gente até costuma trabalhar bastante no processo de terapia. Primeiro, autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é a base de tudo. Nesse sentido da síndrome, Lari, conhecer o que te desperta a insegurança, o que te desperta a ansiedade, perceber quando está angustiada com alguma coisa, o motivo daquilo é real, trazer essa visão do que é real e do que está fora da realidade ali nas coisas que você acaba avaliando. As nossas avaliações muitas vezes ficam distorcidas e isso leva a gente a ter essas crenças distorcidas que são as que formam a síndrome do impostor. Então, autoconhecimento, prestar atenção se a gente está avaliando de maneira realista a situação e se validar por todas as conquistas, reconhecer as próprias conquistas. A gente acha, se eu fiz isso, eu não faço mais do que obrigação. Não, vamos comemorar, vamos validar. Isso ajuda bastante. Perfeita. Muito incrível. Adorei, Obrigada, Michele. amiga. Volte sempre. Obrigada e eu pela tenho certeza oportunidade. que muitas pessoas de casa tiraram as dúvidas. É um assunto bem interessante. E eu acho que a psicanálise, ela tem muitos assuntos. Com certeza, Muito. É bem legal. Bem bacana. Volte sempre, a gente traga precisa, mais viu, uma desse nossa. momento terapia. Obrigada.